dia. Bom dia, pessoal. Está entrando já. Flavinha, bom dia. Estão ouvindo bem aí? Já começamos, já só esperar o pessoal ir chegando aí pra gente começar nossa meditação de hoje, domingo de Páscoa. Glória a Deus, né? Ele ressuscitou, ele vive. Deixa eu arrumar a câmera aqui do Facebook, acho que tá um pouquinho torta. Acho que tá ok aqui agora. Vamos lá? Bom dia a todos. Que tem o pessoal já com a gente no Facebook, também o pessoal com a gente aqui no Instagram, também aqui em casa, né? Vamos começar hoje a nossa meditação que temos feito, nosso estudo bíblico todas as semanas, utilizando aí o Catecismo Nova Cidade, né? Que é esse livro aqui que a gente sempre está mostrando, né? Para todo mundo, quem quiser depois também acompanhar, adquirir, enfim. É sempre bom ter material assim que nos ajude, né, a meditar sobre as doutrinas cristãs e aquilo que realmente importa, né, dentro do que a gente vive enquanto cristianismo. Hoje a gente vai meditar na pergunta número 10. É uma pergunta que é a sequência da pergunta que a gente já vem respondendo aí em algumas semanas, né? Então a gente tem respondido uma por semana. E hoje a pergunta que a gente vai responder é: o que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? Então semana passada a gente fez essa mesma pergunta, só que em relação ao 1º, 2º e 3º mandamentos. Agora a gente vai falar a respeito do 4º e 5º mandamento. E de certa forma vamos gastar um pouquinho mais de tempo no 4º do que no 5º, mas vamos falar dos dois, né? Pra gente ir avançando em relação ao que a gente tem estudado. Então vamos lá. O que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º, né? A resposta que o livro traz, e baseado obviamente nas escrituras, né, aquilo que está descrito nos 10 mandamentos, diz o seguinte: no 4º, ele requer que no dia de sábado gastemos o tempo no culto público e privado de Deus, descansemos do trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno. No 5º, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Amém? Vamos orar antes da gente começar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos, Senhor, por esse dia tão especial, que é esse domingo de Páscoa, que nos traz à memória o dia em que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou e que a tua igreja, os teus filhos e filhas podem declarar com convicção que o Senhor vive, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo cuidado, pelo zelo, pela misericórdia, pelo amor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e ainda sabemos que irá realizar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa manhã por meio da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, os teus decretos, os teus mandamentos,
e que eles sejam escritos nos nossos corações para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Em Levítico capítulo 19, 3, que é o texto que o autor traz aqui: todos devem reverenciar sua mãe e seu pai e guardar os meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. É muito interessante quando a gente vai olhar esses dois versículos e até estudar eles assim, de certa forma, juntos, porque eles estão ali na fronteira, vamos dizer assim, na divisa entre os mandamentos que estão relacionados com as nossas ações e atitudes com Deus, são os quatro primeiros, e o quinto dá o início aos mandamentos que vão falar do relacionamento que nós temos com o nosso próximo. E o nosso próximo, nesse caso, que ele traz aqui, são os nossos pais, pai e mãe, no caso, né? E isso é interessante porque eles estão próximos, né? Estão ali nessa divisa, nessa fronteira, e ambos estão falando de autoridades que foram postas sobre a nossa vida. Então nós temos a autoridade de Deus, né? O nosso Pai Celestial, que tem toda a autoridade, Criador das nossas vidas e aquele que nos sustenta enquanto vida, né, e tudo mais. E nós temos também os nossos pais, pai e mãe, que são os nossos pais terrenos, genitores, né, por meio do qual nós viemos até a ter vida aqui na terra, vamos dizer assim. Então nós estamos tratando de dois mandamentos que se relacionam quando nós falamos em autoridade. E isso é muito, muito, muito interessante quando você vai falando sobre isso, porque quando você vai pensando a respeito do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento enquanto pessoas, né, enquanto ser humano, né, passamos ali da infância para adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta. Cada vez que evoluímos e avançamos mais em maturidade, em crescimento enquanto ser humano, nós vamos tendo mais dificuldade com a autoridade sobre as nossas vidas. Nós vamos nos afastando cada vez mais de autoridades e vamos nos tornando cada vez mais independentes. Então, na infância, você é totalmente dependente dos seus pais, né, para tudo, basicamente, até que você consiga ter algumas capacidades para poder começar a se virar. Eu tenho as nossas filhas aqui, por exemplo, a Laura e a Rebeca, que são as menores, né? A Rebeca com 8, a Laura com 10, agora já conseguem fazer um ovo mexido no fogão, conseguem fazer um miojo, conseguem fazer um bolo de pote, enfim, já conseguem se virar de alguma forma para se alimentar caso precisem, caso estejam com fome. Já de fome já não morre, se tiver essas coisas aqui perto delas, né? Mas até algum tempo atrás, se você não fizesse nada para elas comer, elas não comeriam, porque elas não tinham essa capacidade ainda. E assim vai, e essa capacidade culinária delas vai se desenvolvendo até chegar na sua adolescência, na sua juventude, e quem sabe daqui a pouco elas já estão trabalhando, já não dependem nem financeiramente para comprar o alimento. Elas já podem comprar o seu próprio alimento. E na fase adulta, quem sabe elas já não estejam nem mais morando debaixo do mesmo teto, porque não só podem comprar o seu alimento, comer o que querem, mas morar onde querem e fazer o que querem e decidir, tomar as suas decisões sem ter que questionar o seu pai ou a sua mãe sobre qualquer uma atitude que vai realizar. Isso é da vida, é da evolução da vida, de como as coisas caminham. Mas esse mandamento, esses dois mandamentos, eles são interessantes, é muito legal você tê-los próximos para a gente poder estudar, porque ambos requerem uma memória, requerem um trazer novamente a dependência, ou não uma dependência em si de não saber o que fazer, mas de uma honra aos pais e também a Deus. Porque ele fala de um período, quando a gente vai falar do quarto, em que você tem os seus dias estabelecidos para trabalhar, tem os seus dias estabelecidos na semana para viver a sua vida, correr atrás daquilo que você precisa correr, mas que você precisa ter um dia. E esse dia deve ser reservado para que você passe com Deus, para que você se lembre de quem Deus é,
para que você possa adorá-lo por aquilo que ele tem feito. E da mesma forma, o quinto mandamento nos traz a memória que independente da independência, olha que legal, né? Independente da independência, que você consiga na tua vida, com a sua maturidade, com a sua evolução, você nunca deve se esquecer de honrar os seus pais, nunca deve se esquecer de honrar mãe e pai por aquilo que eles fizeram e por aquilo que eles ainda fazem na tua vida. Então, não importa a evolução, a tua evolução enquanto ser humano, ou até mesmo enquanto cristãos, ou até mesmo enquanto filhos de Deus, nós a todo momento precisamos lembrar a nossa dependência e honra que devemos a eles. Por tudo que vivemos, pelo período, inclusive, que não tínhamos capacidade de, às vezes, nos virar, nos realizar as nossas atividades, e também pela dependência que temos em Deus até depois disso tudo. Porque não é porque agora, enquanto cristãos, sabemos quem Jesus é, o que Jesus fez por nós, fomos atraídos por meio da pregação da palavra e pelo convencimento do Espírito Santo até a presença de Deus, e entendemos quem Deus é, que a partir desse momento agora nós não precisamos mais dele. Que nós sequer precisamos ter um tempo para lidar com ele, porque eu já sou suficientemente independente enquanto cristão, enquanto alguém que entendeu Deus por completo, e agora eu posso descartar a Deus a ponto de não precisar de ter um relacionamento mais com ele. Então, quando a gente já entrando aí direto no estudo, né, do quarto mandamento, especificamente, depois a gente já fala do quinto, né? A nós cristãos não há como pensarmos uma vida sem a presença de Deus, porque não há como casar essas duas ideias: ser cristão, viver no cristianismo e longe de Deus. Não tem como, porque elas estão integradas, fazem parte daquilo que nós chamamos de cristianismo, daquilo que nós chamamos da nossa fé, da nossa religião, daquilo que nós praticamos. Entretanto, é interessante a gente perceber que quando Deus ele nos chama para viver nessa comunidade cristã, para viver debaixo dessa fé, ele não nos diz, por 6 dias, vocês fiquem aqui na minha presença me adorando, e um dia você só trabalha. Aí você tem um dia de folga da minha pessoa, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, ele nos diz, por 6 dias, vocês devem seguir a sua vida trabalhando, exercendo a sua função na sociedade, fazendo, vamos dizer assim, o bem, ou fazendo aquilo que você precisa fazer, tendo as suas conexões familiares, as suas conexões no trabalho, as suas conexões na sociedade, realizando o bem ao próximo, exercendo a sua função social que você tem. Só que há um dia em que você deve parar isso tudo. E nesse dia você deve dedicar a adoração a Deus. Não é que nos outros 6 dias nós não teremos conectividade com Deus. Não é que nos outros 6 dias nós não precisaremos orar, quem sabe se for necessário jejuar, ou se você for necessário estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ou até mesmo ir no culto, ou qualquer outra coisa. Não é nesse sentido. Ele está dizendo que em um dia específico, todas essas atividades, elas precisam ser colocadas de lado, e o foco precisa ser a adoração a Deus. O foco precisa ser o seu coração, e as suas atividades, a sua força, a sua energia precisa ser dedicada a isso. Aquilo que você estava acostumado a fazer, vamos usar o nosso... Nós nem vamos entrar aqui na questão sábado versus domingo, porque isso para nós, enquanto protestantes, já está pacificado. Nós já sabemos que o domingo é esse dia que nós tiramos para santificar a Deus. Mas o que ele está nos dizendo? De segunda a sábado,
Você pode exercer os seus trabalhos, fazer o que você tem que fazer, exercer a sua função, correr atrás daquilo que você precisa correr, mas um dia você precisa tirar. E nesse dia que nós estamos falando especificamente, o nosso sábado, aqui o domingo, esse dia precisa ser dedicado à devoção a Deus. A gente precisa tirar um momento da nossa semana para nos lembrarmos dos 6 dias que passaram, de como Deus nos guardou, de como Deus nos abençoou, de como Deus esteve presente conosco todos esses outros dias, e como nós agora queremos agradecer a Ele, e não só agradecer, adorá-lo por isso tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e também pedir que os próximos 6 dias que nós teremos pela frente possam ser dias de bênção e paz nas nossas vidas. Então o que Deus está nos pedindo é: pare por um segundo, ou pelo menos por um dia, melhor dizendo, por 24 horas, não por um segundo, e descanse em mim. E acalma o teu coração. E começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, como Deus tem cuidado, como Deus tem te guardado, o que Deus tem feito. E aí eu trago uma aplicação para os dias de hoje. Quantos de nós já não estão cansados com tudo que estamos vivendo? Já não sabem mais, às vezes, o que fazer. E às vezes procuram até uma fuga ou algo para tentar escapar de tanta informação, e não é uma informação boa que nós temos recebido recentemente. Estamos falando de uma pandemia onde milhares e milhares de pessoas e vidas são ceifadas dia após dia. Não passa um dia sem que a gente não conheça agora alguém, ou se não muito próximo ou distante, que perdeu a vida por causa disso. Isso vai nos causando um cansaço que vai além do físico, mas um cansaço emocional, um cansaço até mesmo espiritual. Então, essa lei específica de que devemos guardar um dia, guardar o nosso sábado especificamente, o domingo, o qual nós estamos reservando para isso, para descansarmos no Senhor. Se existe algo que precisa ser retomado nas nossas vidas, é este mandamento. Porque ao não manter esse mandamento, ao não seguir esse mandamento, nós não paramos, nós não descansamos no Senhor, e automaticamente vai chegar um dia, vai chegar um momento em que esse cansaço ele vai aparecer nas nossas vidas. Que esse estresse vai causar os danos que vem causando. Ansiedade, insegurança e outras coisas. Ainda mais num dia, em tempos que nós estamos vivendo. Não é à toa que Deus colocou entre os 10 mandamentos. Veja que são 10 regras, já são poucas regras. Se você for pensar que ele poderia estender isso para centenas de mandamentos. Se você pensar numa constituição de qualquer país que tem, sei lá, centenas de artigos, Deus poderia estender isso. Então veja que é bem resumido. São regras bem práticas e resumidas daquilo que você precisa fazer para ter uma vida na presença de Deus e uma vida de paz com Deus e com os seus irmãos. E nesse resumo de 10, que ele poderia incluir muitas coisas, ele faz questão de incluir um dia, um mandamento, para te dizer: descanse. Pare um pouco e venha para o meu refúgio. Venha ter comigo. Venha trazer a memória que você não está sozinho, que você tem um Deus. Venha adorar isso, adorar esse Deus que vem te guardando. Venha com o seu coração aberto. Deixe um pouco as coisas que se passaram nos últimos 6 dias, ou as coisas que vão se passar nos próximos 6 dias, e nesse inteirinho, nesse meio, descanse no Senhor. Se lembre de que é Ele quem te guarda. Traga isso à tua memória. O Timothy Keller, que é um dos teólogos que vai comentar um pouco essa pergunta, ele fala o seguinte: se lermos toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, vemos que os mandamentos de guardar o sábado apresentam 2 aspectos. Olha o que ele vai dizer. Primeiro, é uma prática crucial. Por que é uma prática crucial? Por isso que nós acabamos de dizer.
pela situação que vivemos, de às vezes esgotamento físico, mental e espiritual. Ela é crucial para a nossa sobrevivência. Por isso que está nos 10 mandamentos. Se não fosse crucial, poderia ser uma 11ª, 12ª, 13ª lei criada por algum rabino, por algum enfim, especialista natural, qualquer outra coisa. Não, essa daqui, ela é crucial porque ela está dentro dos 10 mandamentos. E olha o que ele vai seguindo dizendo. Em nossas vidas somos ordenados a ter um ritmo de trabalho e descanso, e proibidos de trabalhar demais. Porque quando ele diz para você parar um dia, porque imagine se você não parasse nem um dia, trabalhasse 365 dias. Mas não é isso que o Senhor está nos pedindo. Ele faz um ciclo. 6 dias você trabalha, 1 você descansa. 6 dias trabalha, 1 você descansa. É interessante porque mesmo ele não cansando, não dormindo, não precisando descansar, não precisando dormir, ele segue esse mesmo ciclo para ensinar, para nos ensinar sobre isso. E ele segue dizendo, o Timothy quer dizer isso aí, né, que nós temos esse ritmo de trabalho e proibidos de trabalhar demais. Mas não é só isso. Esse dia é o dia que nós prestamos culto a Deus. Não é só um dia em que a gente talvez pense, um dia de folga ou coisa do tipo. Não, não é isso. João Calvino, quando ele vai também explicar sobre esse texto, ele diz: Deus, como nosso Criador, é digno de ser considerado por nós Pai e Mestre, e de acordo com isso, receber de nós temor, amor, reverência e glória. Veja o que ele diz. Ele é digno de receber de nós temor, amor, reverência e glória. Esse 7º dia, o dia do descanso, o dia que nós paramos, é um dia para a gente trazer à memória essas questões e entregar isso a Deus. O nosso temor a Ele, a nossa reverência a Ele, o nosso amor por tudo que Ele tem feito por nós e a glória que pertence somente a Ele. É um dia de parar, de descansar, de deixar de fazer aquilo que rotineiramente a gente faz, mas não é um dia de ficar sentado no sofá, olhando para o céu, ou para o teto. Não é um dia de ficarmos deitados o dia inteiro na cama. Não é um dia de dormirmos o dia inteiro. Não é para isso, ou de só comer churrasco o dia inteiro, que é bom também, mas não é para isso. É um dia para a gente meditar. É um dia para a gente refletir sobre o que Deus é nas nossas vidas, sobre quem Ele é nas nossas vidas, sobre a importância que Ele tem nas nossas vidas, sobre o amor que Ele tem dedicado a nós e o amor que nós precisamos dedicar a Ele. É o dia de glorificarmos o nome dEle, o dia de temê-lo por tudo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, pela sua justiça, pelo Deus justo que Ele é. Um dia de prestar reverência a esse Deus, de nos entregarmos por completo, pelo menos um dia por completo a Ele. Não é à toa que Ele coloca dentro desse resumo, dessa coisa tão resumida que são os 10 mandamentos, a ordenância para que guardemos um dia, para que separemos um dia, para estarmos na presença dEle, meditando sobre quem Ele é. E como isso é importante e crucial para as nossas vidas. Como isso faz diferença nas nossas vidas. O Keller ainda vai comentar dizendo, e aqui é muito interessante o que ele vai falar. Também nos é mandado nutrir nossos corpos e nossas almas. Não devemos nutrir apenas os corpos, no sentido de que você vai se alimentar, comer, coisas do tipo. Devemos rejuvenescer nossas almas por meio da comunhão
e pela oração, devoção e adoração a cada semana. Eu gostei demais da palavra que ele usou, rejuvenescer, ou melhor a expressão, né? Rejuvenescer nossas almas. Tem gente que gosta de rejuvenescer a face, né? Não tem problema nenhum, passa um creme, passa alguma coisa, enfim, faz um tratamento, aplica botox, faz o que quiser para rejuvenescer, né? Vai no cirurgião plástico para rejuvenescer a aparência do corpo. Mas para rejuvenescer a alma, a nossa alma, nós não precisamos de nenhum tratamento químico, não precisamos de procurar nenhum profissional médico. O que nós precisamos é descansar no Senhor. Pararmos um dia e entregarmos diante dele as nossas ansiedades, as nossas angústias e glorificar a ele, porque só ele é poderoso para resolver todas essas coisas. Existem coisas que para nós são limitadas. Existem coisas que para nós que fogem do nosso controle. Mas nada foge do controle de Deus. E como é bom você saber que você pode parar um dia na semana e descansar no Senhor. E colocar diante de Deus as suas angústias. E rejuvenescer a sua alma. Por que a segunda-feira às vezes é tão pesada? Porque às vezes a gente não descansa no Senhor no dia anterior. A gente não rejuvenesce o nosso espírito. A gente não se entrega àquele que pode realmente descansar a nossa alma. A gente não repousa naquele que realmente pode nos trazer o descanso. Não é uma folga apenas. Para quem trabalha, às vezes até em escala, como eu trabalho em escala, a gente anseia pela folga. Porque às vezes você trabalha nos finais de semana e você fica esperando a folga desesperadamente. E às vezes quando chega a folga, você fica tão preocupado em descansar que você não descansa. Você fica tão preocupado e fala, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso, eu preciso deitar, eu preciso dormir, vou assistir alguma coisa, vou fazer isso, não vou pensar em nada. E você pensa em tantas coisas que na segunda-feira parece que você não folgou. Então não é uma folga como a gente imagina que é uma folga. É um descanso verdadeiramente em Deus. E esse descanso, ele exige algo, não é ficar parado. Ele exige adoração, ele exige entrega a Deus, exige devoção a Deus, como Calvino diz, temor, reverência. É essas atitudes que nós vamos praticando nesse dia de descanso, que vai rejuvenescendo a nossa alma, que vai nos recarregando mais uma vez, diante de todas as lutas e dificuldades que passamos durante aquela semana. Agora tem uma coisa que é muito importante também, porque se não é uma folga, nem muito menos o sábado, ou esse dia de descanso, é o que vai nos garantir uma salvação. Não é o ato de guardá-lo que nos garante salvação, por exemplo. Como um mérito pelo meu esforço ou pelo teu esforço. Como eu faço isso todos os domingos, então eu estou salvo. Não é isso que é algo que nos dá acesso aos céus. Porque isso pode nos trazer um outro peso. Pode nos trazer um outro jugo. E aquilo que era para ser descanso se torna jugo. Se torna peso. Se torna até condenação. O Keller, quando ele vai tratar disso, olha como ele faz a reflexão em cima desse assunto. O Novo Testamento nos mostra que o dia de sábado aponta para uma forma mais profunda de descanso. Lembra que eu disse, não é só uma folga? Não é só um dia para parar. Em Hebreus 4, em especial, nos diz que quando cremos em Cristo e em seu Evangelho, descansamos de nossas obras. É o dia em que você
De segunda a sábado, vamos dizer, você se esforçou para fazer muita coisa. Mas nesse dia que você para, não são mais as suas obras que estão no foco. Não é mais o seu esforço, não é mais aquilo que você praticou, não é a tua capacidade intelectual ou técnica ou aquilo que te garantiu no teu trabalho ou coisa do tipo. Não, as suas obras agora, elas cessam. E ele vai dizendo, isso que quer dizer que o grande fardo de ter de provar a nós mesmos e ter de trabalhar para merecer nossa salvação nos é retirado. É como se eu trabalhasse de segunda a sábado para garantir o meu sustento, a minha vida aqui na terra, e o domingo eu tirasse para trabalhar para garantir o meu futuro nos céus, o meu esforço meritório. Então eu me esforço para sobreviver aqui durante a semana, e agora eu me esforço no dia santo para garantir o céu para mim. Só que nesse dia não tem trabalho que lhe garanta isso. Neste dia específico, esse dia é um dia em que a gente reconhece e a gente descansa em Deus. Que a gente reconhece que essa parte da nossa vida, que envolve a nossa salvação, que envolve a nossa redenção, que envolve o nosso perdão, que envolve a misericórdia e a graça de Deus, não é esforço meu, não é se eu passo do primeiro minuto de domingo ao último minuto de domingo adorando com as minhas mãos levantadas ou fazendo qualquer ato de sacrifício que vai me garantir que esse sábado foi perfeito e agora eu tenho um acesso aos céus. Não, esse é o dia em que eu descanso nas obras e reconheço que só em Deus há salvação. É um dia em que eu reconheço que o avançar da minha salvação, que o caminhar na minha salvação depende de Deus. É o dia em que eu chego no último dia da semana e reconheço, Deus, se não for por Ti, se não for agora pelo Senhor, Pai, o que eu venho buscar não vai acontecer, porque não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, mas é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Por isso eu me rendo a Ti. Por isso eu descanso no Senhor, porque a minha salvação não é conquistada no esforço, mas pela graça. Por isso eu descanso no Senhor, porque eu sei que em Ti está a minha salvação. Não é por isso que é muito mais profundo do que esse descanso, ele é muito mais profundo do que uma folga ou coisa do tipo. Não é dormir o dia inteiro, mas é um dia para a gente reconhecer. Eu quero ler um texto bíblico. Cara, você pega um copo de água, não para mim. Eu quero ler um texto com vocês para a gente refletir como essa visão em relação ao sábado, e eu não estou falando do sábado específico, vamos lá, do Shabbat, domingo, né? Ou enfim, do Shabbat, do dia que você tem para Deus. Se você não tiver a compreensão correta disso, isso pode te cegar de tal forma e a gente não percebe o dano que está causando na nossa vida. Em João capítulo 5, do versículo 1 ao 17, muito obrigado, a Bíblia diz o seguinte: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Falando do esforço, né?
tenho ninguém que possa me ajudar e o meu esforço não é o suficiente para alcançar antes que outros alcancem. Por mais que eu tente, por mais que eu me arraste, às vezes me falta alguém para me ajudar a chegar lá. Então meu esforço sempre é em vão. E Jesus disse-lhe, olha como Jesus resolve a situação: levanta-te, toma o teu leito e anda. Todos esses 38 anos que você está nesse esforço, Jesus resolve com uma frase: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado, dia do descanso. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado. Os judeus viram aquele homem que tomou seu leito e saiu andando, feliz da vida. Viram ele andando na rua. É sábado, eles disseram. Não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são. Jesus falou para ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, inclusive nesse dia, inclusive nesse exato momento, inclusive nesse sábado. E eu trabalho também. A primeira coisa que a gente pode olhar aqui, né, dentro dessa questão que eu pontuei antes: 38 anos que o homem sofria com a sua enfermidade, ninguém se importava em ajudá-lo. Jesus então faz um milagre, algo que você não está acostumado a ver todos os dias. Se fosse algo normal, aquele cara não estava 38 anos ali naquele tanque, na beira daquele tanque. Mas a forma como as pessoas enxergavam essa data, não como um descanso do Senhor, não como uma graça, como uma misericórdia de Deus, do tipo: para esse dia, vem ter comigo, descansa comigo, deixa eu rejuvenescer a sua alma, como diz o Timothy Keller. Deixa eu arrancar um pouco dessas angústias. Deixa eu aliviar um pouco dessa semana pesada que você teve, a ponto da gente passar a adorá-lo por tamanho amor e carinho que ele tem por nós. As pessoas deturpavam isso e pelo esforço acreditavam que aquilo eles deveriam fazer algo, porque não, o descanso não se tornou descanso, se tornou jugo, trabalho. Mais pesado era viver esse dia do que viver os outros 6 dias. Aquele que era para ser o dia de descanso se tornou um dia mais pesado do que os outros 6 dias. Era tão difícil se cumprir esse dia, que era mais tranquilo viver os outros 6 dias em que você não tinha tantas regras e dificuldades e imposições. E isso cegou tanto aquele povo, que eles não conseguiram sequer enxergar o milagre daquele homem que há 38 anos estava ali, fadado a viver o resto da vida aleijado, sem poder andar. Eles não viram o homem andando, eles viram o homem carregando a maca. Eles não conseguiram enxergar o milagre do homem andando, mas conseguiram enxergar o homem carregando uma maca. E o jugo que não estava mais sobre ele da enfermidade foi posto pelo fato dele carregar uma maca.
O que era para ser um descanso foi colocado como peso. Segunda questão, quando Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em Marcos 2, 27 e 28, ele fala: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O domingo, ou o sábado, ou o Shabá, ou o dia do descanso, ele foi feito por causa do homem, para que o homem pudesse parar. Deus estabeleceu essa lei, e se nós vivemos dias tão angustiantes, dias tão difíceis, e dias de tanto cansaço e estresse, e ansiedade, e lutas, e outras coisas que nós sabemos que a humanidade tem passado, talvez a gente encontre a resposta aqui. Porque muitos não mais respeitam isso. Não param, não descansam no Senhor. Não tiram um dia para meditar na palavra, para descansar em Deus, para se lembrar de tudo que Deus tem feito e como Deus é. Domingo não foi, ou o Shabá não foi feito para si. Ele foi feito para mim e para você, para que nós pudéssemos parar um dia na semana e descansar no Senhor, pela nossa necessidade. Porque Deus trabalha até nesse dia. Que ele podia falar: hoje eu estou off, não me procurem, mas não. Ele está on todos os dias. Ele não precisa disso, ele fez isso para nos ensinar. Outro texto que a gente demonstra um pouco dessa discrepância, e para a gente entender, vamos assim, fechar um pouco disso, essa parte do sábado, e tentar amarrar aqui no finalzinho uma parte do quinto mandamento. Está lá em Mateus 12, 10, 15, diz o seguinte: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles que para o acusarem o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ou seja, olha como que os caras são. No meio da multidão eles viram um cara que estava doente. Provavelmente empurraram o cara meio para frente assim, da multidão, falou: viu, é correto curar no sábado? Apontando, tem um cara aqui, ó, tá com a mão zoada, tá com a mão travada. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Aí veja que Jesus faz toda a argumentação. Aí ele traz a resolução aqui, né? A conclusão do seu raciocínio. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões. E ele curou a todas. Ou seja, não foi só o cara da mão mirrada, não. Ele aproveitou, falou: já que eu já irritei os fariseus porque eu já curei um, eu vou curar todo mundo agora. E curou todo mundo. Porque ele trabalha até no sábado. O que Jesus está nos dizendo aqui, primeiro que ele pega na questão, quando ele diz da ovelha, ele vai lá na essência, ele vai lá no coração dos fariseus. Na ganância. Vocês não querem perder uma ovelha, porque uma ovelha custa dinheiro. E aí, nesse sentido, vocês estão dispostos, inclusive, a quebrar o descanso. Mas um homem carregar a maca depois de ser curado, aí não pode. Um homem que tem a oportunidade de ser curado da sua mão que está machucada e não tem movimento mais, porque é esse dia, o dia do descanso, eu não posso fazer. O que Jesus está nos dizendo, e como nós lemos lá na resposta, no início dessa mensagem, que esse dia santo é um dia de descanso do trabalho rotineiro. E aí ele diz o seguinte: sirvamos ao Senhor e ao próximo.
É um dia de serviço, porque quando você faz o bem ao próximo, o que você está fazendo, ainda que seja no seu dia de descanso, é você estar cumprindo a lei de amar ao próximo como a ti mesmo. É um movimento dentro dos próprios mandamentos. O guardar o sábado, ou o domingo, ou o dia santo, o seu Shabá, é você exercer toda a lei nesse dia. É você praticar toda essa lei, é você entrar e meditar nessa lei e praticá-la todo esse dia. É você adorar a Deus como não tivesse outro Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu conhecimento, toda a tua intensividade, tudo aquilo que você tem. É amar o seu próximo como a ti mesmo. É um dia de meditar e agir diante da lei, diante dos mandamentos, diante daquilo que Deus tem colocado. O Keller vai dizer o seguinte: nessa vida obtemos muito daquele descanso mais profundo, mas ele é realizado por completo somente no futuro. O que ele está dizendo? Que durante essa vida nós vamos ter muitos Shabats para viver e ter esse descanso com Deus. Então serão muitos domingos que você vai parar, meditar e o Senhor vai rejuvenescer a sua alma, restabelecer a sua força. Serão muitos dias desses. Entretanto, ele só é realizado por completo no futuro, nos novos céus e na nova terra. Ansiamos e desejamos isso. É algo profundamente consolador, especialmente nas horas que estamos muito cansados. Que ele está dizendo que quando nós paramos nesse Shabá, nesse dia de descanso, nós fazemos menção também ao Shabá que vai ser eterno. Um dia em que nós vamos entrar na glória. Não haverá mais choro, ranger de dente, dor, angústia, pandemia, coronavírus e todas as outras coisas que nos incomodam e que arrancam ou tentam arrancar a nossa paz. É uma memória daquilo que está por vir no futuro, que nós ansiamos, nova terra, novos céus, um descanso eterno na presença de Deus. Quero avançar aqui só para a gente passar já para o quinto mandamento. Acho que a gente conseguiu, gastamos um pouquinho mais de tempo aqui, mas a gente conseguiu abranger bem isso, porque isso é muito importante, principalmente para os dias que a gente tem vivido hoje. No quinto mandamento, vamos pegar aqui um texto de Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como o próprio apóstolo Paulo aqui diz, é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe, para que te vá bem, para que as coisas aconteçam na tua vida. Para que não haja situações que às vezes você não consegue entender o que está acontecendo na tua vida, mas quando você olha para o teu relacionamento com pai e mãe, talvez você vai compreender. Agora, imagine a dificuldade de você concluir essa ideia, dizer que ama a Deus, seu Pai Celestial, mas tem dificuldade, que você não enxerga, que você não vê, por mais que você possa dizer que sinta, mas que você não vê, mas ter dificuldade de honrar teu pai e tua mãe, a quem você consegue enxergar, abraçar, tocar, falar, ouvir, que te responde, que não responde, enfim. Como é que a gente casa isso? Por isso que o próprio Evangelho diz, como é que você diz que me ama, ama a Deus se você não consegue amar quem você vê? Veja como Deus, ele trata os demais mandamentos. Nós temos esse é o quinto, mas ele tá, do sexto ele vai abrir
para todas as pessoas que estão ao seu redor, mas especificamente quando ele vai falar do relacionamento do ser humano com outro ser humano, ele para especificamente num núcleo familiar, antes de entrar nos demais, mas ele para num núcleo familiar. E aqui ele estabelece um mandamento específico do relacionamento dos filhos com os pais e dos pais com os filhos, para depois ele sair desse núcleo familiar para falar dos outros. Então, antes de caminhar com o cuidado que você tem, o zelo que você tem com o seu próximo, entenda que aqui o primeiro passo começa dentro da sua casa, no primeiro relacionamento em sociedade que você vai ter, que é com seu pai e com a sua mãe. A primeira coletividade que vai acontecer é aqui. E aqui você precisa trabalhar isso, porque isso determina promessas para a tua vida. Determina coisas, determina como a tua vida vai caminhar daqui para frente. Nos diz muito a respeito de como você vai, inclusive, ter o teu relacionamento com Deus na sequência. Keller, quando ele vai comentar isso, ele diz o seguinte: o quinto mandamento de honrar nossos pais também deve ser lido à luz do Evangelho. Olha como ele vai fazer essa conexão. Diz que como filhos devemos obedecer aos nossos pais. Quando adultos, temos de respeitar e escutar nossos pais. Contudo, o Evangelho nos lembra também que Deus é nosso Pai. Pela graça fomos trazidos para dentro de uma família e Ele é fonte primária de nosso amor. Se há dificuldade nisso, nessa questão do relacionamento, nós temos que entender que Deus, como fonte primária do nosso amor, precisa trabalhar no nosso coração para que essa questão, esse mandamento seja estabelecido nas nossas vidas. Porque lembra que a gente leu anteriormente, lá no passado, algumas ministrações anteriores. Se um mandamento é quebrado, todos os demais estão quebrados. E se nós somos capazes de manter um relacionamento com Deus em amor, nós precisamos externar isso, a começar com honra aos nossos pais e mães, que é o nosso primeiro contato com outro ser humano. A partir daí, as coisas podem evoluir para fora de casa. Que a gente possa meditar sobre isso e refletir mais sobre essas questões. Não quero mais tomar tanto tempo, a gente já até está estourando um pouquinho. Já passamos aí do tempo normal. Comentei com vocês que a gente ia acabar gastando um pouquinho mais tempo no quarto mandamento, porque ele vai determinar muito, esse tempo com Deus vai determinar muito a respeito de como a gente vai viver a nossa vida, a nossa semana, nosso dia a dia. Espero que isso tenha ficado, eu tenha conseguido demonstrar de forma clara isso, e que todos aqui possamos entender isso e passar a viver dessa forma, entender esse Shabá, esse dia de descanso, como algo muito mais profundo do que um dia para cumprir um ritual, satisfazer vamos dizer assim, o meu senso de comunidade cristã. Domingo é o dia de eu ir na igreja, já paguei aquilo que eu precisava ter pago. Na verdade, a gente não paga nada. Jesus pagou tudo na cruz. Não tem nada, nós não estamos devendo nada, porque nós não temos capacidade de pagar. Então que a gente possa entender isso e descansar no Senhor nesse sentido. Entender que esse dia é um dia específico para a glória e honra dele, e para que a gente possa rejuvenescer a nossa alma. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te agradecemos por todo o cuidado e zelo que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos porque o Senhor, na tua graça e misericórdia, determinou um dia para que pudéssemos descansar no Senhor. Reservou um dia para que pudéssemos entrar na tua presença e nos dedicarmos única e exclusivamente a isso, Pai. Nós te glorificamos por isso, nós te exaltamos por isso, nós nos rendemos, Senhor, diante de ti, com temor, com amor, com reverência. Declaramos que toda a glória pertence a ti, Senhor. Ensina-nos isso, Senhor. Ensina-nos a reverência a este dia, porque nós sabemos, Pai, que isso
como foi lido aqui, né? Como foi ensinado, rejuvenesce a nossa alma, nos revigora, Senhor. Nos traz esperança e nos traz a memória daquele dia que está separado, guardado, que é o dia em que estaremos contigo na eternidade, que será um dia de descanso eterno na tua presença, Pai. Ensina-nos também, Pai, a honrar os nossos pais, mães, Senhor. Ensina-nos, Senhor, coloca a tua lei no nosso coração, Pai. Porque não só porque esse mandamento vem condicionado a uma promessa, mas porque é o que deve ser feito, Deus. Honrar uns aos outros, amar uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Crendo que tu és poderoso para realizar em cada um de nós. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, um dia de descanso na presença de Deus, que o Senhor possa trazer luz e clareza em relação à tua palavra, a palavra dele para cada um de vocês. Uma semana abençoada na presença de Deus. Quarta-feira a gente tem às 8 horas o nosso estudo bíblico. Quem puder participar vai ser uma bênção. E também, domingo que vem, a gente volta seguindo o estudo sobre os mandamentos. A gente tem mais 2 dias falando especificamente dos mandamentos. Uma ótima Páscoa para todos. Feliz Páscoa aí, como o Ricardo colocou aí agora, né? Lembrando, né? Ele vive. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Aproveitem com a família de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.